Hello guys, how are you doing? E aí galera, como tá? Preparei uma aula respondendo essa pergunta. É possível aprender inglês em 8 semanas? Então vem comigo que eu vou te mostrar se é possível ou não, se é mito ou verdade. Vamos lá! Hello guys, be welcome to one more class. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. If you still don't know me, my name is Eric Azevedo, meu nome é Eric Azevedo, and I am the head of pedagogical team here at Universidade do Inglês. E eu sou o coordenador pedagógico aqui na Universidade do Inglês. E eu tô aqui hoje para responder uma pergunta. I'm here today to answer a question that I've heard many times in these last years, que eu já ouvi muitas vezes aí nos últimos anos. É possível falar inglês em 8 semanas? E você vai entender por que é importante a resposta para essa pergunta. E o que tem acontecido é que muitos brasileiros, eles têm perdido oportunidades de trabalho, oportunidades de negócio, simplesmente porque eles não falam inglês, simplesmente porque as carreiras passam, os cargos passam e eles nem se candidatam por medo de ser reprovado na entrevista de emprego, por medo de achar que o inglês não é para eles, por medo de achar que não vão conseguir. Então a carreira passa, a oportunidade passa, empresas vêm, negócios vão e as pessoas simplesmente não saem do mesmo ponto, não saem da estagnação porque não está falando inglês. Esse é um problema que tem assolado milhares e milhares de brasileiros. Outros brasileiros simplesmente acham que, não, Eric, o inglês não é para mim. Inglês não é para mim, eu já tentei, não consegui. Eles têm bloqueios emocionais porque eles ficaram estudando gramática e mais gramática e mais gramática. E na hora de falar inglês, o que aconteceu? Ficaram com medo de falar errado e simplesmente não falaram. É disso que eu estou falando. Então, essas pessoas ficam aí pensando, o problema é comigo, inglês não é para mim. Mas o mais importante nesse ponto é que se você tentou e ainda não conseguiu falar, eu quero que você sinta livre da culpa. I want you to be free from the guilt. Eu quero que você fique livre dessa culpa. Por quê? A gente tem sim a nossa parte. Nós temos a nossa parte que é a dedicação, que é a gente se empenhar, a gente fazer aquilo que está na nossa mão para fazer. Mas a grande maioria das pessoas com quais eu converso que ainda não falam inglês, o desafio não está nelas. O desafio está no método, está em ficar estudando gramática, a ditadura do inglês perfeito. Eric, como assim? What do you mean? O que você quer dizer com isso? O desafio não está na pessoa, ela se dedica, ela estuda, ela faz a parte dela, mas ela tem utilizado um método que simplesmente é ineficaz, que não funciona. Ela fica lá estudando gramática, verbo to be, present perfect, simple past, e assim vai esse monte de nome, de nomenclatura, de norma, que não foi feito para te ensinar a falar inglês, que foi feito para quem já fala inglês. Pode fazer um comparativo com o português. A gramática do português não é para quem está aprendendo a falar português, é para quem já fala português. A gente começa a estudar gramática ali pela 6ª, 7ª série, é onde você vai aprender algo chamado como análise morfológica ou análise sintática, verbo transitivo direto, indireto, predicativo do sujeito, pronome, advérbio, os tipos de advérbio, os tipos de pronome e por aí vai, os tipos de sujeito, um monte de nome que a gente não usa no dia a dia. E aqui no Brasil, a gente acaba tendo mais um fator que é muito ruim, que é a ditadura do inglês perfeito. Eu fico achando, eu só posso começar a falar, I can only start using my English when I'm feeling perfect, quando eu estou me sentindo perfeito. E esse dia, ele não chega. Se você for ficar esperando perfeito, sempre vai ter uma palavra que você ainda não conhece, sempre vai ter uma insegurança que a gente ainda tem, e a única diferença entre aqueles que vão lá e fazem e conseguem é que eles entram em ação. Tem uma frase de um ator que eu li recentemente que ele diz o seguinte: a única diferença entre o medo e a coragem é a ação. É você entrar em ação, é você começar a falar inglês desde o primeiro dia, é você começar a usar o seu inglês, é você ser sem vergonha no bom sentido. É isso que vai te ajudar a falar inglês, é isso que vai te ajudar a destravar. E esquece, vai ter gente que vai criticar, gente que nem fala inglês, mas quer olhar se o inglês do outro tá bom ou não. Gente que nunca fez uma viagem internacional, gente que nunca passou por uma entrevista de emprego em inglês, gente que nunca recebeu alguém de fora aqui e teve uma experiência de usar o inglês, mas ele fica julgando o inglês dos outros. Então, deixa essas pessoas de lado e vai em frente. Eu costumo chamar essas pessoas de ladrões de sonho. E você vai entender o porquê. Às vezes é o seu cunhado,
Às vezes é aquele cara que é chato, que é penteiro, que fica só olhando você tá falando todas as palavrinhas perfeitas, com accent perfeito, se você tem algum tipo de sotaque ou não, se você cometeu algum erro de gramática. E quando a gente vai conversar com os americanos, o que eles falam? Oh no, we are very casual about it. We don't care if you commit a grammar mistake. Não, a gente é muito informal, muito tranquilo com isso, muito relaxado. A gente não se preocupa se você cometeu um erro gramatical, isso é um nativo falando. Mas o brasileiro, que nunca fez uma viagem para fora, que nunca teve a experiência de usar o inglês dele na vida real, quer julgar o inglês do outro ou não. Então, deixa os ladrões de sonho de lado e vamos usar o nosso inglês, vamos falar inglês nesse primeiro dia. Ou você foge da gramática, ou você mata a gramática, ou ela vai matar o seu inglês. A gramática foi feita quando você já está falando inglês. Eric, eu já estou falando inglês e aí eu quero estudar alguma regra, aí as regras fazem até sentido para você. Você vai falar, por isso que isso era dessa forma, agora eu entendi, agora faz sentido. E você já usava de uma forma natural, como acontece com as crianças, elas falam no presente, falam no passado, falam no futuro, falam no singular, falam no plural, e você vai dando mais vocabulário, você vai ensinando, e elas não ficam perguntando, mas por que é assim? Elas vão aprendendo, vão usando, vão consolidando, vão vendo nos desenhos, vão vendo nos filmes, vão vendo nos livros que elas leem. E se você ouvir bastante, se você falar bastante, se você ler bastante, se você escrever bastante, você vai se comunicar bem. Eric, como você sabe disso? É a minha experiência em mais de 15 anos, tendo aprendido a falar inglês com esse método e tendo ensinado outras pessoas a falar inglês com esse método, milhares de pessoas a falar inglês com esse método. É a experiência de quem é pai e vê uma criança fazendo isso no português e as pessoas falando, nossa, como é inteligente, nossa, que vocabulário, nossa, como se comunica bem e nunca estudou gramática na vida. E eu quero agora compartilhar com você uma história que é a história do Marcos. Eu vi essa história recentemente, ela não está diretamente conectada à Universidade do Inglês, mas você vai perceber que ela está conectada com o seu aprendizado de inglês, ela me tocou muito, então eu quero rapidamente compartilhar com você a história do Marcos, que você está vendo aí na sua tela. Eric, quem é o Marcos? O Marcos foi o primeiro astronauta brasileiro a representar o Brasil no espaço. E quando a gente olha assim, né, esse grande accomplishment, essa grande realização, essa grande conquista, a gente fala, uau, esse Marcos deve ser fera mesmo. Mas olha como o Marcos começou. O Marcos começou trabalhando numa locomotiva e o que as pessoas falavam para ele? Ele tinha esse desejo aí de ser piloto, então ele ficava num lugar lá na cidade de Bauru, onde tinha um bar, que tinha um cara com um planador e ele ficava conversando e os pilotos ficavam todos em volta dele. E o Marcos ficava por ali, tentando dar uma limpada no avião, fazer uma coisa, fazer outra, porque ele queria estar associado, ele queria estar conectado com pessoas que tinham o mesmo sonho que ele. Mas ele foi vendo que essas pessoas tinham dinheiro para isso e ele não, porque era muito caro ser piloto, era muito caro tudo, o curso, as horas de voo, tudo que estava conectado à aviação era muito caro. E o que as pessoas falavam para ele lá quando ele estava trabalhando na locomotiva e eles viam ele com um livrinho embaixo do braço, ali estudando em qualquer folguinha, em qualquer tempo livre que ele tinha. Por que você fica com esse livro embaixo do braço? Por que você estuda tanto? Ele falou, eu quero ser piloto. O que eles fizeram? Não, ser piloto, isso é coisa para filho de rico, eles não vão deixar você entrar, você não vai conseguir, inglês é muito difícil, não, falar inglês não é para você não, você não fala nem português direito, olha o seu accent, olha isso, olha aquilo, você ainda não sabe gramática, vê a conexão das frases aí, aquilo que a gente ouve no inglês e o que o Marcos ouvia lá na vida real dele, esses são, como a gente viu, os ladrões de sonhos. Mas por outro lado, nós temos também os incentivadores de sonho, aquelas pessoas que nos impulsionam à frente, aquelas pessoas, como eu digo para os meus alunos, se você não acha que você pode falar inglês, usa a nossa fé, usa a minha fé, usa os olhos da nossa equipe pedagógica que já formou milhares e milhares de alunos, que já ajudou milhares e milhares de brasileiros, milhares e milhares de profissionais a falar inglês. Se a gente conseguiu, se essas pessoas conseguiram, você consegue também. Então use a nossa fé. E quando o Marcos chegou em casa, triste naquele dia, ele foi falar com a mãe dele, uma italiana, de origem simples, mas que disse o seguinte, o que foi, filho, que você está assim, cabisbaixo, que você está aí meio triste, meio amuado? E ele falou o que os amigos tinham dito, que falar inglês não era para ele, ou melhor, que voar não era para ele, que ele não ia conseguir, que isso era só para filho de rico, que era para outras pessoas, e contou toda aquela história para ele. E sabe o que ela disse para ele? Isso pode ser a vida deles, mas na sua vida você pode ser o que você quiser, desde que você faça 4 things, 4
coisas. E olha a simplicidade dessa mãe e olha o que ela disse para ele. Desde que você estude, desde que você trabalhe duro, desde que você persista e desde que você faça mais do que você é pago para fazer ou mais do que você espera que as pessoas esperam que você faça. Então ela disse para ele simplesmente, estude, trabalhe duro, persista, siga em frente e faça mais do que as pessoas esperam que você faça, faça mais do que você é pago para fazer. Esse foi o conselho da mãe dele, ela disse, se você fizer isso, você pode ser e fazer o que você quiser na sua vida. E olha o que aconteceu com o Marcos, ele foi fazer o curso depois do vestibular para essa área de aviação, porque já que ele não tinha dinheiro para pilotar, para tirar o brevet, fazer as horas de voo, deram a sugestão para ele, porque você não vai trabalhar, você não vai estudar, não vai fazer a Força Aérea, que era uma forma dele conseguir isso através da educação. O Marcos, com essa origem humilde, estudando nos intervalos da vida ali, enquanto ele estava na locomotiva, na hora do almoço, à noite, tarde, cansado, quando ele parava para ir no banheiro, ele estava com o livro, fazendo esse sacrifício, andando essa milha extra, ele entrou como segundo lugar, o segundo colocado de todo o país. Por quê? Porque ele estudou mais, ele trabalhou mais, ele não desistiu e ele fez mais do que esperavam que ele podia fazer. E aí ele falou, uau, agora estamos na Força Aérea, agora eu estou feliz, estou realizando o meu sonho. E ele falou, quando eu estava lá na Força Aérea, no treinamento militar, fazendo as atividades, tinha muito lugar de pântano ali em volta da academia militar. Ele falou, quando eu estava lá, com lama até o peito, passando dificuldade, pensando, cara, isso aqui não é nada do que eu achei que ia ser. Eu achava que ia ter um avião novinho, que eu ia ficar voando, fazendo as horas de voo, que ia ser super divertido, e agora eu tô aqui, no frio, na chuva, com lama até o peito. E aí ele olhou para o céu, e quando ele olhou para o céu, ele viu as estrelas, ele viu a lua, ele viu aquelas coisas e lembrou de um sonho que ele tinha ainda de criança, que era um sonho de ser astronauta. E aí ele falou, uau, por que eu não vou perseguir esse sonho? Mas naquele momento, isso parecia impossível. Por quê? Porque quando ele estava lá, com lama até o peito, como ele ia pensar no programa espacial se o Brasil nem tinha um programa espacial? Para você participar de um programa espacial naquela época, ou você tinha que ser American or Russian, ou você tinha que ser americano, ou você tinha que ser russo, e o Marcos era brasileiro. Mas ele fez o que ele podia fazer. Ele foi lá e prepared himself, ele se preparou. E quando a oportunidade chegou, when the opportunity came, o que aconteceu com o Marcos quando a oportunidade chegou, ele estava preparado. E sabe como essa oportunidade veio? Um irmão dele viu que ia ter um lançamento sobre coisas ligadas a astronauta, a essa parte aeroespacial aqui no Brasil e mandou um e-mail para ele. Numa época que a internet não era como hoje, que a gente consegue aqui bater esse papo, fazer essa aula, aprender se é possível ou não falar inglês em 8 semanas, não era dessa forma. Até um e-mail para você enviar para alguém demorava e demorava e demorava muito. Mas quando a oportunidade chegou, o Marcos estava pronto. E você vai entender o porquê. Eu quero compartilhar um vídeo com você agora e você já vai entender esta oportunidade, o que a gente está falando. Então, deixa eu dar um play aqui nesse vídeo. Всем привет! Наконец-таки я делаю это видео на русском. Я очень сильно переживала за это видео. Я уже переделывала раз 5, потому что, не знаю, мне что-то не понравилось, как я разговаривала. В общем, я вообще переживаю, что вам это не понравится, но я наконец-таки решила это сделать, потому что я вам обещала. И я знаю, что очень многие из вас ждали, и я все вас разочаровываю, говорю, что будет видео на русском, и только оно никак не выходит. E aí? Всем привет! Наконец-таки я делаю это видео на русском. Я очень сильно переживала. E você vai entender o que tem a ver essa pessoa e que língua que ela estava falando. Calma, isso não era inglês não é difícil assim, mas isso é russo. Porque quando ele foi convidado e ele fez a inscrição para ele, e ele foi passando nos cursos, foi passando nas provas, foi se preparando, chegou a oportunidade tão sonhada para ele ser astronauta. O Brasil estava pronto para esse programa espacial e ele estava pronto para isso. E quando ele recebeu aquela ligação e ele perguntou assim, when do I need to be prepared? How much time do I have? Falaram, você vai ter que viajar com os russos, em 5 meses você tem que estar pronto. Mas lá não vai ter nada em português, nem em inglês, vai estar tudo em russo. Então desses 5 meses que você tem para se preparar, de como funciona toda a nave, e todos os comandos, e as questões de segurança, e toda aquela questão de sobrevivência, e tudo que requer uma viagem para o espaço, você vai ter que usar os primeiros 3 meses para aprender russo, ou as primeiras 10 semanas para aprender russo. E é por isso que eu te mostrei esse vídeo. O Marcos, quando a oportunidade veio, ele estava preparado, mas ele não falava russo. E ele aprendeu a falar russo em 3 meses ou em menos de 10 semanas. E o filho dele,
O Fábio, o filho do Marcos, quando ele estava pronto, o que aconteceu com ele? O filho dele foi descoberto com um câncer. E agora estava lá o Marcos, o sonho da minha vida, a maior oportunidade profissional que eu busquei a minha vida toda, e o meu filho aqui com câncer. O que eu faço? Eu abro mão disso ou eu vou? E o filho dele, o Fábio, disse assim: papai, tem 200 milhões de pessoas esperando você representar o Brasil lá no programa espacial. E eu sou um desses 200 milhões de pessoas. Vai em frente, eu vou estar aqui esperando. E a grande história que a gente aprende, e o que perguntaram para o Marcos: Marcos, o que você recomenda para alguém que tem que fazer uma jornada como essa, de sucesso, uma jornada de fé, alguém que ainda não está pronto? E ele falou o seguinte: dream big, sonhe grande. Sonhe muito grande, porque é isso que vai fazer com que você conquiste grandes coisas. Então, sonhe grande a respeito do seu inglês. Sonhe grande a respeito das transformações que o inglês pode trazer para a sua carreira, para a sua empresa, para a sua vida e aí, consequentemente, para a sua família. E aí perguntaram para ele também: Marcos, what was the first thing you remembered? Qual foi a primeira coisa que você lembrou quando você estava lá, naquela aeronave, indo para o espaço? E ele fala que é 9 minutos, de 0 a 9 minutos você está no espaço, numa velocidade absurda, numa distância absurda. E a primeira coisa que ele lembrou quando ele estava lá no espaço foi as palavras da mãe dele que disseram: Marcos, estude, trabalhe duro, persista e faça mais do que esperam que você faça. Foi isso que ele lembrou quando ele estava lá realizando os sonhos dele. E ele brinca que aquele universo, aquele espaço é azul, como eram azuis os olhos da mãe dele. E quando ele olhou para aquilo tudo, realizando aquele sonho, tudo que ele se lembrava era dessas palavras da mãe dele. Você já vai entender por que eu te contei essa história, porque eu quero te fazer uma pergunta agora. What opportunities are waiting for you? Quais oportunidades estão esperando aí por você? Que oportunidades que estão prontas para cruzar o seu caminho, para chegar na sua porta assim que você estiver falando inglês? Tem aí Deus, o universo, o que é que você acredite? Qual a oportunidade preparada para você? Esperando só que você esteja prepared, que você esteja ready, que você esteja preparado, que você esteja pronto. Está só esperando você falar inglês para a oportunidade chegar. E aí? Quando você precisa falar inglês? When do you need to speak in English? You need to speak in English in 8 weeks, in 10 weeks or in 6 months. Você precisa falar inglês em 8 semanas, em 10 semanas ou em 6 meses. E eu falei para você no começo da aula com uma pergunta: é possível falar inglês em 8 semanas? Eu te contei a história do Marcos, e a história do Marcos, quando eu assisti, na hora eu me lembrei da Gesilda. A Gesilda é uma enviada da Rede Globo que aprendeu a falar inglês com a gente em 8 semanas e foi morar onde? Na Rússia. E a escola que tinha lá na Rússia, quando viu a Gesilda falando inglês em 8 semanas, falou: eu quero trazer essa metodologia para ensinar o russo. Eu quero saber como que é isso que vocês estão fazendo aí no Brasil para ensinar inglês em 8 semanas, porque eu quero fazer isso com os meus alunos, tanto para o inglês quanto para outras línguas aqui. A Gesilda aprendeu a falar inglês em 8 semanas e mora na Rússia hoje. O Wagner foi meu aluno, pessoalmente eu dei aula para o Wagner, ele foi um dos meus primeiros alunos, e o Wagner era uma pessoa que me lembra muito a história do Marcos, astronauta que a gente viu aqui. Por quê? O Wagner era mais sério, o Wagner era mais tímido, e comparado com outros alunos, quando ele começou, ele era um aluno que tinha mais dificuldade, ele era totalmente um beginner, ele era um completo iniciante, ele não era aquele falso beginner, alguém que já começou inglês e parou, teve alguns contatos, não, ele era iniciante geral, mas o Wagner tinha uma coisa: ele estudava, ele persistia e ele era disciplinado e ele fazia mais do que a gente esperava que ele fizesse. Eu vi o Wagner chegando, sendo a pessoa com mais dificuldade ali, e depois de pouquíssimo tempo, cerca de 1 a 3 meses, eu vi o Wagner levantando a mão numa palestra para mais de 300 pessoas no SESI e falando inglês na frente de todas aquelas pessoas voluntariamente. Ninguém convidou ele para fazer aquilo, ele levantou a mão e mostrou o inglês dele. E onde está o Wagner hoje? O Wagner mora na Finlândia, ele já viajou por vários países e hoje o Wagner fala não só inglês, mas fala uma série de outras línguas, porque depois que ele viu que ele aprendeu a falar inglês num curtíssimo espaço de tempo, ele estava pronto agora para fazer isso com outras línguas. Ele se casou com uma finlandesa e hoje ele segue a carreira dele ao redor do mundo. O Wesley, que está aqui,
foi aprovado não para uma, mas para 2 entrevistas de emprego. Quando ele chegou ao nosso programa, ele estava desempregado. Ele fez o nosso curso de 8 semanas porque ele tinha uma entrevista de emprego agendada. Nesse processo surgiu uma segunda entrevista de emprego e o Wesley foi aprovado para 2 job interviews. Ele foi aprovado em 2 entrevistas de emprego em inglês, uma para Londres e outra para Dubai. E aí ele pode escolher de acordo com a carreira dele aquilo que era melhor para ele. O Arthur aprendeu a falar inglês em 8 semanas e hoje ele está levando a família dele e a empresa dele para os Estados Unidos. Ele vai morar lá num país de língua inglesa. Ele não vai passear lá nos Estados Unidos. Ele vai passar mais um mês agora, mas ele está levando a empresa e a família dele para morarem definitivamente nos Estados Unidos. Ele aprendeu a falar inglês em 8 semanas. E o Eric, que é o último nome que você está vendo aqui nessa lista, para a gente não se estender muito, sou eu. Também aprendi a falar inglês em 8 semanas. Ou eu falava inglês, ou eu perderia o ano na escola. E meu pai era muito rígido com isso, era ele que pagava a minha escola, inclusive. E eu tinha que terminar o curso falando inglês para receber o meu certificado e ser aprovado na escola, porque as aulas eram fora do horário de escola normal. Se eu levasse o meu certificado, eu seria aprovado. Se eu não levasse o certificado, eu tinha que frequentar aquelas aulas ou perderia o ano. E como eu trabalhava, eu não frequentava aquelas aulas fora do horário. Fiz o curso em 8 semanas, levei o meu certificado depois de estar falando inglês. E depois disso eu tive a oportunidade de ensinar milhares e milhares de pessoas a falar inglês. Então eu repito a pergunta para você. When do you need to speak English? Quando você precisa falar inglês? Qual é o seu sonho? Qual é a sua oportunidade? O que é que está te esperando aí? Esperando você falar inglês para chegar de bom na sua vida. Então eu quero te mostrar agora como eu aprendi, como a Gesilda aprendeu, como o Wagner aprendeu, como o Wesley aprendeu, como o Arthur aprendeu, e como mais de 40 mil profissionais brasileiros aprenderam a falar inglês em 8 semanas. Então, sim, é possível falar inglês em 8 semanas. E eles fizeram isso utilizando a sequência perfeita de aprendizado. Essa é uma das maiores descobertas da Universidade de Harvard, que é onde nasce a metodologia conhecida como aprendizagem acelerada, que é a fundação, que é a base de todo o nosso método, é a aprendizagem acelerada. E a maior descoberta da aprendizagem acelerada nesse sentido, que vem lá de Harvard, é a sequência perfeita de aprendizado, que é ouvir, falar, ler e escrever. Exatamente como você aprendeu a falar português, exatamente assim que você vai aprender a falar inglês. Exatamente como uma criança aprende a falar sua língua mãe, exatamente assim que você aprendeu a falar a língua mãe, o português, exatamente assim que você precisa aprender a falar inglês ou uma segunda língua, no nosso caso aqui, o inglês. Se você ignorar ou simplesmente você inverter essa ordem, isso pode condenar você a nunca mais falar inglês, ficar lá tentando, chega de tentar. É hora de a gente sair desse campo da tentativa e vir aqui para o campo das pessoas bem-sucedidas, que falam inglês e que estão prontos para as oportunidades que passam na nossa vida diariamente. Então, é por isso que a gramática tem condenado um país inteiro não só a não falar inglês, mas a ficar entre os últimos colocados no ranking dos países que falam inglês. O Brasil é o país com o maior número de escolas de inglês no mundo e proporcionalmente o país com menos pessoas falando inglês. Eu tenho contado isso recentemente de uma pessoa que eu conversei numa festa de aniversário e ela me disse: Eric, eu estudo inglês há 6 anos, 3 vezes por semana. Eu até entendo bem, gramática eu sei todas as regras, eu entendo, eu sei te explicar, então vamos conversar em inglês. Não, falar não, eu ainda não cheguei nessa parte, porque ela tem medo de falar errado. Sabe a ditadura do inglês perfeito que a gente citou? Então, é o que tem feito com ela. Então, quando a gente fala, para você utilizar a sequência perfeita de aprendizagem, ouvir, falar, ler, escrever, o nosso próximo passo a gente usa filmes de Hollywood, que são a última palavra para quem quer falar inglês de forma rápida. Por quê? Definitivamente, um filme de Hollywood é muito, mas muito mais divertido que o melhor livro de inglês. Qual é o vocabulário que a gente tem no filme? Os filmes têm um vocabulário do dia a dia, as slangs, os accents e muito mais coisas. Então tem o vocabulário do dia a dia, Eric, slangs que você falou aí, gírias, accents, os sotaques e muito mais expressões e coisas do dia a dia. Vamos fazer um comparativo rápido entre livros de inglês e filmes. Comparativo Number 1, comparativo número 1. Os filmes são vivos e dinâmicos. Os livrinhos de inglês têm vocabulário estático e antigo. Comparativo número 2. Os filmes usam o inglês do dia a dia ou o inglês da vida real. Os livros usam o vocabulário travado, sem expressões dia a dia, aquele vocabulário de laboratório, vocabulário inventado. Comparativo número 3. Qual é o vocabulário de um filme? Um filme tem, em média, 1.500 palavras únicas.
Se a gente pegar um filme todo, ele vai ter de 9 a 10 mil palavras de vocabulário. Quando a gente passa ele no nosso separador de palavras, ele nos dá uma lista de palavras únicas, e é por isso que isso é comprovado. A gente fez isso com uma série de scripts de Hollywood, com uma série de vocabulários de filmes. 1.500 palavras únicas. E o livro de inglês tem, em média, 300 palavras únicas. Percebe a diferença? Então, aqui vai por que você deve falar inglês com filmes. Além disso que eu já te mostrei, um diretor de TV gasta milhões, muitos milhões, com um único objetivo: impressionar o seu cérebro. Se você não usar isso a seu favor, é como você escolher uma carroça ao invés de um avião para usar como meio de transporte. É como assim como o Marcos, você tem uma nave para ir para o espaço, falar, não, eu não vou de nave não, eu vou de caminhão para o espaço. Então, deixa eu te explicar isso melhor. Quando os filmes são criados, desde as falas mais comuns, os tons de vozes, a iluminação, até o ângulo que a cena é filmada, tudo isso foi feito para que o seu cérebro se sinta atraído por aquele momento do filme. Então, num filme, seu cérebro é impactado. De que forma? Visual, auditory and kinesthetically. Visualmente, auditiva e até sinesteticamente. Você está sendo impactado de forma visual, de forma auditiva e de forma sinestésica. É por isso que num filme de terror você fica, oh, I'm scared, você fica com medo, mesmo sabendo que aquilo não está acontecendo de verdade. É que acontece o seguinte, foram usadas tantas, mas tantas técnicas para enganar o nosso cérebro que você realmente fica com medo, a gente realmente fica com medo. E é por isso que você chora em filmes com mais emoção, é por isso que você sente aquele frio na barriga quando alguém cai de um prédio num filme de ação. E é nesse momento que o seu cérebro está agora num estado ótimo para o aprendizado. A gente está livre dos nossos bloqueios, das nossas amarras, e a gente está aberto para aprender uma nova língua, para aprender qualquer coisa. E é o que não acontece quando você está lendo um livro de regra gramatical, ou estudando o verbo to be, por exemplo, ou vendo aquele vocabulário que não tem conexão nenhuma com a vida real. Então é nesse momento que nosso cérebro está aberto, expandido, preparado e pronto, que a gente precisa aproveitar para falar inglês. É exatamente isso que nós temos usado nos últimos 20 anos para ensinar profissionais de todas as áreas a falar inglês. Espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha se divertido e sido impactado, assim como eu, pela história do Marcos, pela história da Gisilda, do Wesley, pela história do Wagner. E se você também quer saber como você pode falar inglês em 8 semanas, 10 semanas ou 6 meses, clica no primeiro link que está aparecendo aqui na descrição, onde eu vou te mostrar como você pode aprender inglês sem focar na gramática em 8 semanas, 10 semanas ou 6 meses. Se você gostou, deixe o seu like aí, compartilha com quem precisa falar inglês também. Bye bye, see you soon, tchau, tchau, te vejo em breve.